menino pobre disse que os cálculos do milionário estavam errados. O milionário riu, mas foi surpreendido quando descobriu a verdade. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história de superação e reconhecimento que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. O erro que mudou tudo. O ar-condicionado sussurrava discretamente no escritório panorâmico do 35º andar, onde o aroma do café colombiano premium se misturava com o cheiro do couro legítimo dos móveis importados. Roberto Henrique Vasconcelos, aos 45 anos, era conhecido nos círculos empresariais de São Paulo como o calculista, um apelido que carregava tanto admiração quanto temor. Seus olhos cinza-aço percorriam metodicamente as planilhas espalhadas sobre a mesa de mogno maciço, cada número representando milhões de reais na fusão mais ambiciosa de sua carreira. A luz dourada do fim de tarde filtrava pelas enormes janelas de vidro blindado, iluminando sua figura imponente. Roberto vestia um terno Armani azul marinho impecável, gravata de seda italiana e sapatos Oxford feitos sob medida. Seus cabelos grisalhos, sempre penteados com gel importado, emolduravam um rosto anguloso, marcado por décadas de decisões difíceis e negociações implacáveis. As mãos, cuidadosamente manicuradas, dançavam sobre a calculadora HP financeira, uma extensão de seu próprio cérebro. Senhor Vasconcelos? A voz hesitante da recepcionista Marília ecoou pelo interfone, interrompendo sua concentração. Tem uma criança aqui que insiste em falar com o senhor. É filho da dona Conceição, da limpeza. Roberto franziu o senho, irritado. Conceição trabalhava no edifício há 5 anos, sempre discreta, sempre eficiente. Mas por que diabos sua cria estava ali, atrapalhando seu horário mais produtivo? Mande-o embora. Estou ocupado com assuntos importantes. Ele diz que é urgente, senhor. Algo sobre um envelope que a mãe esqueceu. Um suspiro de impaciência escapou dos lábios de Roberto. 5 minutos, nenhum segundo a mais. A porta de carvalho maciço se abriu, revelando Marília, acompanhada de um menino magro, de aproximadamente 12 anos. Gabriel Silva dos Santos vestia o uniforme azul desgastado da escola estadual Professor Antônio Cândido, uma camisa polo com pequenos furos nas mangas e calças sociais que já haviam conhecido dias melhores. Seus tênis All-Star, falsificados, com a lona descascando nas laterais, contrastavam grotescamente com o mármore Carrara do piso do escritório. A mochila escolar, remendada com fita isolante preta, pendia de seus ombros franzinos. Gabriel possuía olhos castanhos extraordinariamente vivos, que pareciam absorver e processar informações com velocidade surpreendente. Seus cabelos negros, cortados em casa pela mãe, estavam ligeiramente desalinhados. Apesar da timidez evidente, havia algo na postura do garoto, uma confiança silenciosa, quase matemática, que chamava a atenção. Boa tarde, senhor, disse Gabriel, estendendo um envelope pardo. Minha mãe pediu para entregar isso. Ela disse que é importante. Roberto pegou o envelope sem erguer os olhos das planilhas. Pode ir, diga à sua mãe que recebeu. Gabriel deveria ter saído imediatamente, mas seus olhos foram inevitavelmente atraídos pelos números espalhados pela mesa. Durante os 5 anos em que acompanhava a mãe ao trabalho nos fins de semana, desenvolvera uma curiosidade quase obsessiva por padrões numéricos. Na escola, era conhecido como o garoto da matemática, aquele que resolvia problemas complexos mentalmente enquanto outros lutavam com operações básicas. Senhor! Gabriel hesitou, mordendo o lábio inferior. Desculpe incomodar, mas seus cálculos estão errados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ergueu lentamente a cabeça, seus olhos cinza-aço fixando-se no menino como lasers. Por um momento, apenas o zumbido do ar-condicionado preencheu o ambiente.
O que você disse? A voz de Roberto era perigosamente baixa, carregada de uma incredulidade que beirava o insulto. Gabriel engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Ali, senhor, na terceira planilha, o cálculo da depreciação dos ativos imobiliários. Tem um erro na conversão das taxas trimestrais para anuais. Uma risada seca e sarcástica escapou dos lábios de Roberto, o tipo de riso que precede tempestades. Garoto, eu trabalho com números desde antes de você nascer. Construí um império de 800 milhões de reais porque não cometo erros matemáticos. Você está sugerindo que uma criança que mal sabe tabuada encontrou um erro que meus consultores de Harvard e Wharton não viram? Não quero ofender, senhor, Gabriel respondeu, sua voz firme apesar do nervosismo. Mas quando você multiplica 2,3% por 4 trimestres, o resultado não é 9,2%. É 9,66% se for juros compostos, ou 9,2% apenas se for juros simples. E pela natureza dos ativos imobiliários listados ali, deveria ser juros compostos. Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Sua mão tremeu imperceptivelmente enquanto pegava a calculadora. 2,3 vezes 4, 9,2. Mas e se fosse juros compostos? 1,23. Mais 4. Min belo são 66. 9,66%. Marília! Sua voz ecoou pelo escritório. Traga-me o relatório original da consultoria McKinsey. Agora! Enquanto aguardava, Roberto observava Gabriel com uma mistura de fascínio e horror crescente. O menino permanecia ali, sem demonstrar nervosismo ou orgulho. Simplesmente observava, como se números fossem uma linguagem natural para ele. Marília retornou correndo com uma pasta volumosa. Roberto folheou freneticamente até encontrar a seção específica. Ali estava, depreciação calculada em regime de juros compostos trimestrais. O consultor sênior havia anotado à margem, verificar conversão final. A diferença representava 4,7 milhões de reais. Em uma fusão de 180 milhões, isso significava a diferença entre lucro e prejuízo no primeiro ano. Como... Roberto mal conseguia articular as palavras. Como você sabia? Disso? Gabriel deu de ombros, um gesto que contrastava com a magnitude de sua descoberta. Minha mãe me ensinou que juros compostos são como plantas. Eles crescem sobre o próprio crescimento. Juros simples são como réguas, sempre crescem na mesma medida. Sua mãe ensinou matemática financeira? Roberto perguntou, incredulidade tingindo sua voz. Ela era professora antes do papai morrer, Gabriel explicou simplesmente. Agora ela limpa escritórios à noite para eu e minha irmã podermos estudar de dia. Roberto sentou-se pesadamente em sua poltrona de couro italiano, sentindo o mundo familiar desabar ao redor. Em 30 anos de carreira, jamais havia sido corrigido por alguém. E agora, uma criança de 12 anos, filho de sua faxineira, acabara de salvá-lo de um erro que custaria milhões. Gabriel, disse finalmente, sua voz carregada de uma emoção estranha, você salvou minha empresa. O menino sorriu timidamente. Posso ir agora, senhor? Minha mãe está esperando lá embaixo. Roberto assentiu lentamente, observando enquanto o garoto caminhava em direção à porta. Algo havia mudado irrevogavelmente naquele escritório. Uma semente havia sido plantada e Roberto Vasconcelos, o homem que controlava números como um maestro controla uma orquestra, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A porta se fechou com um clique suave, deixando-o sozinho com seus pensamentos e uma calculadora que, pela primeira vez em décadas, havia mentido para ele. Continue 15:18. Capítulo 2. Descobertas inesperadas. 3 semanas haviam se passado desde o incidente, mas Roberto não conseguia tirar Gabriel da cabeça. O erro corrigido pelo menino salvara não apenas milhões, mas também sua reputação no mercado financeiro. A fusão com o Grupo Meridional havia sido um sucesso absoluto, rendendo manchetes elogiosas no Valor Econômico e na Exame.
Contudo, a cada noite, quando o silêncio tomava conta do escritório vazio, Roberto se pegava remoendo a mesma pergunta. Como uma criança pobre possuía tal domínio sobre números? Era uma quinta-feira chuvosa de março quando decidiu agir. A garoa fina, tão característica de São Paulo, pintava as janelas de seu escritório com gotas preguiçosas que escorriam lentamente. Roberto havia dispensado seus compromissos da tarde, algo impensável para um homem cuja agenda valia mais que o PIB de cidades pequenas. Vestindo um sobretudo Burberry cinza carvão, desceu ao térreo pela primeira vez em anos, sem usar o elevador privativo. O subsolo do edifício contrastava brutalmente com os andares superiores. Paredes de concreto aparente, iluminação fluorescente, piscante e o aroma inconfundível de produtos de limpeza criavam um ambiente que Roberto havia esquecido existir em seu próprio prédio. Encontrou Conceição no depósito, organizando galões de desinfetante com a mesma meticulosidade que ele aplicava às planilhas financeiras. Conceição Silva dos Santos, aos 38 anos, possuía a beleza discreta daquelas mulheres que a vida ensinou a ser fortes. Seus cabelos negros, sempre presos em um coque simples, emolduravam um rosto onde linhas de expressão contavam histórias de noites mal dormidas e sorrisos guardados para os filhos. Vestia o uniforme azul marinho da empresa de limpeza, tecido sintético que, apesar de sempre impecável, carregava o peso de 3 empregos diferentes. Suas mãos, calejadas pelo trabalho constante, moviam-se com precisão econômica, cada gesto calculado para maximizar eficiência e minimizar esforço. Dona Conceição? A voz de Roberto ecoou no espaço confinado, fazendo-a sobressaltar-se. Ela se virou rapidamente, os olhos castanhos arregalando-se em surpresa e preocupação imediata. Senhor Vasconcelos, aconteceu alguma coisa? Fiz algo errado? Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto secava-as no avental, um reflexo condicionado de quem vive constantemente no fio da navalha financeira. Não, não! Roberto apressou-se em tranquilizá-la. Pelo contrário, vim falar sobre seu filho. O rosto de Conceição fechou-se instantaneamente, uma máscara protetiva descendo sobre suas feições. O Gabriel fez alguma coisa? Eu avisei para ele não incomodar as pessoas importantes. Se ele causou problemas, posso garantir que não vai acontecer de novo. Dona Conceição, seu filho me salvou de um erro que custaria milhões de reais, Roberto disse, observando a incredulidade crescer nos olhos dela. Ele tem um talento extraordinário para a matemática. Conceição permaneceu em silêncio por longos segundos, processando a informação. Finalmente, suspirou pesadamente. Eu sei que o Gabriel é bom com números. Sempre foi, desde pequeno. Mas, senhor, com todo respeito, não vejo onde quer chegar. Gostaria de conversar com vocês. Com calma. Talvez possamos... Roberto hesitou, procurando as palavras certas. Talvez eu possa ajudar. Ajudar? A voz de Conceição carregou uma dureza que surpreendeu Roberto. Senhor Vasconcelos, trabalho aqui há 5 anos. Nunca pedi nada, nunca me atrasei, nunca causei problemas. Não preciso de caridade. Não é caridade, Roberto insistiu. É reconhecimento de mérito. Mérito? Conceição riu amargamente. Senhor, eu já fui professora de matemática por 12 anos. Lecionei no colégio Santa Marcelina. Tinha alunos da elite paulistana. Sei reconhecer talento quando vejo. Meu filho é brilhante, sim. Mas também sei como o mundo funciona. Rico não ajuda pobre por bondade. Sempre há interesse por trás. Roberto sentiu o golpe daquelas palavras como um soco no estômago. Por que parou de dar aulas? Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas contidas. Meu marido morreu há 6 anos. Câncer de pulmão. Ele era soldador naval, inalou químicos a vida toda.
Os planos de saúde não cobriram tudo. As dívidas do tratamento. Tive que vender nossa casa, usar a reserva da aposentadoria. Professor ganha pouco, senhor. Muito pouco. Precisava de dinheiro rápido para alimentar meus filhos. E agora trabalha em 3 empregos? Limpo este prédio de madrugada, 5 às 9 da manhã. De tarde, faço faxina em casas de família no Morumbi. À noite, ajudo uma floricultura com a contabilidade. Pelo menos, posso usar minha formação em matemática. Conceição enxugou os olhos com as costas da mão. Durmo 4 horas por noite há 5 anos, mas meus filhos estudam, comem, têm roupa limpa. Roberto permaneceu em silêncio, absorvendo aquela realidade que parecia saída de outro planeta. Em seu mundo, problemas se resolviam com transferências bancárias e ligações para pessoas influentes. Ali, descobria que existiam batalhas travadas com sacrifício pessoal diário, onde vitórias se mediam em refeições garantidas e cadernos novos para a escola. O Gabriel herda sua inteligência para números. Meu pai era contador autodidata. Conceição respondeu com um sorriso triste. Dizia que números não mentem como pessoas. Gabriel passou os primeiros anos de vida me vendo corrigir provas e preparar aulas. Brincava de escolinha, resolvendo equações que eu escrevia no quadro da cozinha. Ele estuda onde? Escola Estadual Professor Antônio Cândido. Não é das piores, mas... Ela suspirou. 35 alunos por sala, professores sobrecarregados, falta material básico. Gabriel já sabe mais matemática que alguns professores de lá. Roberto absorvia cada palavra como se fosse um estudo de mercado fascinante e perturbador. E você não pensou em tentar uma bolsa de estudos em escola particular? Tentei. A amargura voltou à voz de Conceição. As escolas boas exigem taxa de matrícula que equivale ao meu salário de 3 meses. Dizem que é para garantir o comprometimento familiar. Mesmo as bolsas integrais têm custos extras, uniforme, material, excursões. É um mundo feito para quem já tem dinheiro. Naquele momento, Roberto compreendeu algo que jamais havia considerado. Talento desperdiçado não era apenas uma perda individual. Era um desperdício sistêmico. Quantos Gabriéis existiam nas periferias de São Paulo, com mentes brilhantes sendo subutilizadas por falta de oportunidades? Dona Conceição, posso fazer uma proposta? Ela o encarou desconfiada. Que tipo de proposta? Permita-me custear a educação do Gabriel em um colégio particular de qualidade. Sem contrapartida, sem obrigações futuras. Apenas porque acredito que talento não deve ser desperdiçado. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Conceição fitava Roberto como se ele tivesse proposto algo obsceno. Por que faria isso? Perguntou finalmente. Roberto hesitou. A resposta verdadeira, que Gabriel havia despertado algo em seu peito que ele não conseguia nomear, soava inadequada. Porque é o certo a fazer. Nada é de graça, Sr. Vasconcelos, principalmente vindo de gente como o senhor. Gente como eu, rica, poderosa, acostumada a comprar pessoas. Conceição cruzou os braços. Que garantia tenho de que não vai querer controlar a vida do meu filho? Ou que não vai se cansar dessa brincadeira daqui a alguns meses? Roberto percebeu que havia subestimado completamente aquela mulher. Conceição não era apenas uma faxineira. Era uma mãe feroz, protegendo seu filhote. Uma ex-professora que entendia as armadilhas do mundo melhor que muitos de seus executivos. Nenhuma, admitiu honestamente. Mas posso dar minha palavra. A palavra de um homem rico vale o que para uma mulher pobre? A pergunta ficou suspensa no ar úmido do subsolo, ecoando verdades desconfortáveis que Roberto nunca havia considerado. Pela primeira vez em décadas, encontrava-se diante de um problema que dinheiro sozinho não podia resolver. Continue. 15:23. Capítulo 3.
Mundos que se chocam. O convite chegou numa manhã de sábado, entregue por um motoboy uniformizado que destoava completamente da paisagem da cidade de Tiradentes. Gabriel observou pela janela do pequeno apartamento térreo, enquanto o homem de capacete azul consultava o GPS do celular, claramente perdido entre os blocos de apartamentos idênticos do conjunto habitacional José Bonifácio. A presença de uma moto Honda CB600, reluzente naquela rua de asfalto esburacado, atraiu olhares curiosos dos vizinhos. "Mãe, tem um cara aí querendo entregar uma coisa para a senhora!" Gabriel gritou do quarto que dividia com a irmã Letícia, de 8 anos. Conceição emergiu da minúscula cozinha, ainda com as mãos molhadas da louça do café da manhã. Vestia uma camiseta desbotada dos paralamas do sucesso, relíquia de tempos mais prósperos, e shorts de tecido sintético. O cabelo, livre do coque profissional, caía solto sobre os ombros, suavizando suas feições. Sempre tensas. O envelope creme era grosso, com textura de papel importado. Dentro, um convite impresso em letras douradas em papel vergê. Roberto Henrique Vasconcelos tem o prazer de convidar a família Silva dos Santos para um almoço em sua residência, no próximo domingo, às 13 horas. Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, 1247, Jardim Europa. Jardim Europa? Conceição murmurou, sentindo um arrepio na espinha. "Gabriel, você contou alguma coisa para esse homem sobre nossa família?" "Só o que ele perguntou, mãe, porque ele quer nos conhecer." Letícia, que brincava com uma boneca de cabelos desalinhados no sofá, imbuído da sala, ergueu os olhos curiosa. "Quem é Roberto Henrique Vasco? Vasco alguma coisa?" "Vasconcelos", Conceição corrigiu automaticamente, como fazia com erros ortográficos. "É o dono da empresa onde trabalho." "O patrão quer que a gente vá na casa dele?" Letícia arregalou os olhos castanhos, idênticos aos do irmão. "Ele deve ser muito rico." "Rico demais", Conceição murmurou, relendo o convite. "Gabriel, você tem certeza que não fez nada errado?" Gabriel balançou a cabeça veementemente. "Eu só corrigi os números dele, mãe, como a senhora me ensinou. Quando vejo erro em matemática, tenho que falar." Conceição suspirou profundamente. Conhecia o filho bem demais. Gabriel era incapaz de mentir sobre matemática. Para ele, números eram sagrados, intocáveis, verdades absolutas num mundo de incertezas. No domingo seguinte, o trio esperava nervosamente na parada de ônibus da Avenida Radial Leste. Conceição havia emprestado um vestido social de Marlene, vizinha que trabalhava como doméstica em Higienópolis. O tecido azul marinho, embora ligeiramente folgado, emprestava-lhe uma elegância discreta. Gabriel vestia a única camisa social que possuía, comprada 2 anos antes para a formatura da 8ª série de um primo, e calças que Conceição havia passado 3 vezes na véspera. Letícia usava um vestidinho rosa que ganhara no Natal anterior de uma família onde a mãe fazia faxina. A viagem de quase 2 horas, através de 3 linhas de ônibus, foi uma expedição pelos contrastes de São Paulo. Saíram da periferia de prédios populares cor de cimento, atravessaram o centro histórico com seus edifícios comerciais antigos e, finalmente, adentraram os bairros nobres com suas ruas arborizadas e mansões escondidas atrás de muros altos. "Mãe, olha o tamanho desse carro!" Letícia pressionou o rosto contra a janela do ônibus ao passarem por um BMW X6 estacionado. "É maior que nosso apartamento", Gabriel observou, fazendo cálculos mentais instintivos. "Se cada apartamento do nosso prédio tem 40 metros quadrados, esse carro deve ter uns 6 metros de comprimento." "Gabriel, pare de calcular e ajude-me a encontrar o endereço." Conceição interrompeu, nervosismo tingindo sua voz.
O Jardim Europa os recebeu com ruas silenciosas, onde o único som era o sussurro de aspersores automáticos regando jardins perfeitamente manicurados. Casas que mais pareciam museus se escondiam atrás de portões eletrônicos e sistemas de segurança sofisticados. O contraste com sua realidade era tão brutal que chegava a ser surreal. A mansão de Roberto ocupava um quarteirão inteiro. Muros de pedra São Tomé de 3 metros de altura cercavam jardins que poderiam abrigar uma pequena floresta. O portão principal, uma obra de arte em ferro forjado, se abriu automaticamente quando Conceição tocou o interfone. Família Silva dos Santos. A voz que saiu do alto-falante tinha sotaque carregado, provavelmente um funcionário filipino ou peruano. Sim. Estamos aqui para o almoço, Conceição respondeu, a voz tremendo ligeiramente. O jardim frontal era um espetáculo de paisagismo profissional. Palmeiras imperiais ladeavam uma fonte italiana de mármore Carrara, onde peixes ornamentais nadavam em águas cristalinas. Canteiros geometricamente perfeitos exibiam flores que pareciam pintadas. Orquídeas, bromélias e outras espécies que Gabriel reconheceu de livros, mas jamais vira pessoalmente. A casa em si era um palácio neoclássico de 2 andares, com colunas dóricas sustentando varandas de mármore português. Janelas de cristal blindado refletiam o sol da tarde como diamantes lapidados. A porta principal, de mogno maciço, possuía entalhes artesanais que contavam a história da colonização brasileira. Jesus Cristo, Conceição murmurou involuntariamente. Mãe, é um pecado falar o nome de Jesus em vão, Letícia sussurrou. Mas seus olhos também estavam arregalados de espanto. Gabriel permanecia em silêncio, absorvendo cada detalhe com sua mente analítica. Calculava mentalmente o valor daqueles jardins, o custo de manutenção mensal, o número de salários mínimos necessários para sustentar tudo aquilo. Os números o deixavam tonto. Roberto os aguardava na porta, vestindo um polo Lacoste azul claro e calças de linho bege, a versão rica do casual. Sorriu genuinamente ao vê-los, mas Conceição notou como seus olhos rapidamente avaliaram suas roupas emprestadas e os sapatos gastos que haviam tentado disfarçar com graxa preta. Bem-vindos à minha casa, disse, estendendo a mão. Gabriel, como vai esse gênio da matemática? Gabriel corou, mas apertou a mão firmemente. Obrigado por nos convidar, senhor. E esta... Deve ser Letícia. Roberto se abaixou para ficar na altura da menina. Ouvi dizer que você também é muito inteligente. Letícia sorriu timidamente, escondendo-se atrás da mãe. Entrem, por favor. Minha família está ansiosa para conhecê-los. O hall de entrada era do tamanho do apartamento inteiro do Silva dos Santos. Pisos de mármore italiano refletiam a luz de um lustre de cristal austríaco que custara mais que um carro popular. Paredes revestidas de madeira nobre exibiam quadros de mestres brasileiros. Um de Cavalcante, 2 Portinares, um Tarsila do Amaral que Gabriel reconheceu de livros de arte. Meu Deus, Conceição! Sussurrou, sentindo-se como uma intrusa num museu depois do horário de visitação. Por aqui... Roberto os conduziu através de corredores decorados com tapetes persas autênticos e móveis de época. Minha esposa e filhos estão na sala de jantar. Cada passo ecoava como um tambor, anunciando sua chegada a um mundo onde não pertenciam, onde cada objeto custava mais que seus ganhos anuais, onde o ar mesmo parecia rarefeito de tão refinado. Gabriel segurava a mão da mãe com força, seus olhos matemáticos calculando inconscientemente o valor de tudo que via, chegando a cifras que sua mente de 12 anos mal conseguia processar. Letícia caminhava em silêncio absoluto, como se temesse que sua voz pudesse quebrar algo precioso. Conceição respirava fundo, preparando-se para o encontro que definiria o futuro de seus filhos.
sem saber que estava prestes a conhecer uma família que a receberia como uma invasão indesejada em seu território sagrado. Continue 15:25. Capítulo 4. O almoço da discórdia. A sala de jantar da mansão Vasconcelos era um monumento ao poder e ao refinamento. Uma mesa de jacarandá para 12 pessoas ocupava o centro do ambiente, protegida por um cristal temperado que refletia o lustre de cristal bacará suspenso sobre ela. Tapeçarias francesas do século XVIII cobriam as paredes, intercaladas com uma adega climatizada que exibia vinhos cujas safras antecediam o nascimento dos convidados. Helena Vasconcelos ergueu-se lentamente quando Roberto conduziu a família Silva dos Santos até ela. Aos 42 anos, era o retrato da socialite paulistana. Cabelos loiros, platinados, presos em um coque francês impecável, vestindo um conjunto Chanel rosa claro que custara mais que o salário anual de Conceição. Suas unhas francesas pareciam pequenas obras de arte, e o perfume Chanel número 5, que emanava de sua pele, criava uma barreira aromática sutil, mas perceptível. Helena gostaria que conhecesse a família Silva dos Santos, Roberto disse, ignorando deliberadamente o olhar gélido que a esposa lhe dirigia. Helena sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos azuis, artificialmente intensificados por lentes de contato. Que interessante! Pronunciou cada sílaba com precisão cirúrgica, sua voz carregada de uma educação que transformava cortesia em arma. Ao lado dela, seus 2 filhos adultos representavam a próxima geração da elite paulistana. Ricardo Vasconcelos Júnior, de 24 anos, recém-formado em administração na FGV, possuía o bronzeado artificial de quem passava fins de semana em Angra dos Reis e a postura arrogante de quem jamais havia sido contrariado. Vestia uma camisa polo Ralph Lauren, azul marinho e bermuda de linho italiana, exibindo um relógio Rolex Submariner que brilhava como uma pequena fortuna em seu pulso. Marina Vasconcelos, de 22 anos, terminava direito no Mackenzie mais por status que por vocação. Seus cabelos castanhos com luzes californianas caíam em ondas perfeitas sobre um vestido Michael Kors vermelho. Diamantes discretos, mas caros, ornavam suas orelhas, e ela segurava uma taça de champanhe Dom Perignon como se fosse água. Então vocês são os novos protegidos do papai? Marina perguntou, sua voz açucarada contrastando com o veneno das palavras. Conceição. Sentiu as bochechas queimarem. Nós não somos protegidos de ninguém. Estamos aqui porque seu pai nos convidou. Claro, claro. Helena interviu suavemente, gesticulando para que todos se sentassem. Roberto tem esses impulsos caritativos às vezes. Muito nobre da parte dele. Gabriel, que havia permanecido em silêncio observando, sentou-se cuidadosamente na cadeira que lhe foi indicada. A mesa era tão grande que ele precisou esticar o braço para alcançar a taça de cristal à sua frente. Letícia, ao seu lado, olhava fascinada para os talheres de prata. Eram mais de 6 diferentes tipos, dispostos em uma ordem que ela não conseguia decifrar. Espero que gostem de cordeiro, Roberto anunciou, tentando quebrar a tensão palpável. É uma receita especial do nosso chefe, François. Chefe? Conceição repetiu involuntariamente. Oh, sim, Marina riu delicadamente. François veio diretamente de Lyon. Papai o contratou depois de jantar no restaurante dele em Paris. Custou uma fortuna só para trazê-lo ao Brasil. Marina! Roberto repreendeu, mas sua filha apenas deu de ombros. Que foi, pai? É verdade. Você gastou mais trazendo o François do que essas pessoas ganham em quanto tempo será? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Conceição sentia o sangue ferver em suas veias, mas forçava-se a manter a compostura pelos filhos. Marina tem razão, Ricardo acrescentou, sua voz carregada de uma superioridade casual.
Papai sempre foi generoso demais com pessoas necessitadas. Pessoas necessitadas? Gabriel repetiu, sua voz pequena, mas clara. Não se ofenda, garoto, Ricardo prosseguiu, cortando um pedaço de pão artesanal com manteiga francesa. É apenas a realidade. Cada um nasce em sua classe social por algum motivo. Gabriel fitou Ricardo diretamente nos olhos. E qual seria o motivo? Gabriel, Conceição murmurou, tentando silenciar o filho. Não, mãe, quero entender, Gabriel insistiu. Se cada pessoa nasce em sua classe social por algum motivo, significa que o senhor nasceu rico porque é mais inteligente que eu? Ricardo riu condescendentemente. Não é questão de inteligência, garoto, é questão de capacidade. Algumas famílias constroem impérios através de gerações, outras o quê? Gabriel interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu todos. Outras trabalham 17 horas por dia para sustentar os filhos. Outras estudam à luz de vela quando a luz é cortada. Outras vendem brigadeiros na rua para comprar livros escolares. Gabriel, chega! Conceição sussurrou mortificada. Deixe-o falar, Conceição. Roberto disse suavemente, observando a cena com interesse crescente. Marina soltou uma risadinha. Que fofo! O garotinho pobre tem personalidade. Personalidade? Gabriel se levantou, sua cadeira rangendo contra o piso de mármore. Senhora, quanto é 847 multiplicado por 1394? Marina piscou confusa. Por que você quer saber? É 1180.718, Gabriel respondeu imediatamente. Agora, se investirmos esse valor a 12,5% ao ano com capitalização mensal, quanto teremos em 7 anos e 4 meses? O silêncio na sala era absoluto. É 2.834.967,43, Gabriel continuou. Quer que eu calcule os juros compostos trimestrais também? Ou prefere que eu explique por que a depreciação dos imóveis do seu pai estava errada? Ricardo e Marina se entreolharam, claramente desconfortáveis. Filho! Helena interveio, sua voz gelada. Ninguém aqui precisa de aulas de matemática. Não estou dando aulas, Gabriel replicou ainda em pé. Estou apenas demonstrando que inteligência não se compra e que educação também não é sinônimo de classe social. Gabriel, senta e se comporta, Conceição ordenou, mas havia orgulho em sua voz. Roberto observava a cena com fascinação crescente. Gabriel não era apenas inteligente, possuía uma coragem moral que seus próprios filhos jamais haviam demonstrado. O garoto tem razão, Roberto disse calmamente. Inteligência não se herda como dinheiro. Roberto, Helena protestou, você está constrangendo nossos filhos. Estou. Roberto fitou Marina e Ricardo. Vocês se sentem constrangidos por uma criança de 12 anos ser mais rápida em matemática? Pai, isso é ridículo, Marina protestou. Ele provavelmente decorou esses números. Então teste-o, Roberto desafiou. Faça uma pergunta matemática para ele. Marina hesitou, claramente fora de sua zona de conforto. Eu não sou boa em matemática. Eu sou... Ricardo se intrometeu, seu orgulho masculino ferido. Gabriel, se meu pai tem um patrimônio líquido de 800 milhões de reais, investidos a uma média de 8% ao ano, e gasta 2 milhões por mês, em quantos anos ele vai à falência? Gabriel fechou os olhos por alguns segundos, fazendo cálculos mentais. Pergunta mal formulada. Com 8% de rendimento anual sobre 800 milhões, ele ganha aproximadamente 64 milhões por ano, ou 5,33 milhões por mês. Se gasta apenas 2 milhões mensais, na verdade está enriquecendo 3,33 milhões por mês. Ele nunca iria à falência nessas condições. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo estava vermelho de raiva e constrangimento. Impressionante, Roberto murmurou, um sorriso genuíno se espalhando por seu rosto. Simplesmente impressionante. Helena bateu o punho na mesa, fazendo as taças de cristal tilintarem. Chega, Roberto, que circo é este?
você trouxe essas pessoas para humilhar nossos filhos? Eu trouxe essa família para que vocês conhecessem o verdadeiro talento, Roberto replicou, sua voz carregada de uma autoridade que raramente usava em casa. Algo que nossa família parece ter esquecido que existe. Conceição levantou-se bruscamente. Vamos embora, agora. Conceição, por favor, não! Conceição interrompeu, lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. Não vamos ser humilhados por gente que acha que dinheiro é sinônimo de caráter. Ela pegou a mão de Letícia, que havia assistido a tudo em silêncio assustado, e começou a caminhar em direção à porta. Gabriel permaneceu imóvel por um momento, fitando Roberto, nos olhos. Obrigado pelo convite, senhor, mas minha mãe está certa. Dignidade não está à venda. E com essas palavras, o menino de 12 anos virou as costas para mais riqueza do que jamais veria novamente, seguindo sua família em direção à porta, deixando para trás uma sala de jantar onde o silêncio pesava como chumbo sobre pratos de porcelana fina e sonhos destroçados. Continue 15:27. Capítulo 5. Revelações no Carnaval. 2 meses haviam se passado desde o desastroso almoço na mansão dos Vasconcelos. Conceição havia proibido qualquer menção ao nome Roberto em casa e Gabriel voltara à rotina escolar como se nada tivesse acontecido. Mas Roberto não conseguia esquecer. A imagem do menino, defendendo a dignidade da família com números e coragem, o assombrava nas madrugadas insones do escritório. Era sábado de carnaval. 10 de fevereiro, quando o acaso, ou talvez o destino, os reuniu novamente. Roberto caminhava pela Avenida Paulista, algo que não fazia há mais de uma década. Havia dispensado o motorista e saído de casa sem destino, fugindo do vazio opressivo de uma mansão onde cada cômodo ecoava com discussões sobre sua crise de meia-idade e obsessão por pessoas inadequadas. A Paulista fervilhava com a energia contagiante do carnaval de rua. Blocos espontâneos se formavam em cada esquina, misturando executivos estressados com famílias inteiras fantasiadas, estudantes universitários com aposentados nostálgicos. O aroma de coxinhas, pastéis e churros se misturava com o som de tambores improvisados e vuvuzelas desafinadas. Era um Brasil que Roberto havia esquecido que existia, pulsante, autêntico, democrático. Foi próximo ao vão do MASP que ele viu Gabriel. O menino estava atrás de uma barraquinha improvisada, vendendo brigadeiros gourmet dispostos em bandejas de papel alumínio decoradas com papel crepom amarelo e verde. Usava uma fantasia simples, camiseta do Brasil e um chapéu de palha ornamentado com fitas coloridas. Ao seu lado, Letícia, fantasiada de baiana mirim com saia rodada feita de TNT, ajudava a embalar os doces em saquinhos transparentes. Brigadeiro gourmet, feito pela melhor confeiteira da Zona Leste, Gabriel gritava, sua voz competindo com o barulho ensurdecedor da multidão. Beijinho brigadeiro tradicional de morango e de maracujá. Roberto se aproximou lentamente, observando a operação com fascínio. Gabriel não apenas vendia os doces, calculava mentalmente o troco de cada cliente, otimizava a disposição dos produtos na bandeja e negociava descontos para compras maiores com a precisão de um executivo experiente. "Olha, Gabi!" Letícia cutucou o irmão, apontando discretamente. "É o homem rico." Gabriel ergueu os olhos e encontrou o olhar de Roberto. Por um momento, ambos ficaram paralisados. O barulho da multidão pareceu diminuir ao redor deles. "Senhor Vasconcelos", Gabriel cumprimentou formalmente, sem sorrir. "Gabriel, Letícia." Roberto se aproximou da barraquinha. "Que brigadeiros são esses?" "Minha mãe faz para vender", Letícia respondeu, mais aberta que o irmão. Ela aprendeu umas receitas especiais na internet. Este aqui é de morango com leite em pó e este é de maracujá com chocolate branco. Roberto observou os doces,
perfeitamente moldados e decorados com capricho artesanal. Posso experimentar? Gabriel hesitou antes de estender um brigadeiro de morango. R$ 2. Roberto mordeu o doce e seus olhos se arregalaram genuinamente surpresos. O sabor era extraordinário, muito superior aos brigadeiros servidos em festas da alta sociedade que frequentava. Isso está incrível. Sério, onde sua mãe aprendeu? Ela sempre foi boa cozinheira. Gabriel respondeu com orgulho. Quando dava aula, fazia doces para as festas da escola. Agora vende aos fins de semana para complementar a renda. Quanto vocês ganham em um dia como hoje? Gabriel fez cálculos rápidos. Se vendermos tudo, uns R$ 200. Descontando os ingredientes, fica líquido uns 140. Roberto processou a informação. Helena gastava mais que isso em uma única ida ao cabeleireiro. E onde está sua mãe? Trabalhando, Letícia respondeu. Ela teve que trocar o plantão para conseguir fazer os brigadeiros ontem à noite. Está numa casa no Morumbi agora. No sábado de carnaval? Rica quer a casa brilhando para receber os convidados segunda-feira. Gabriel explicou com amargura. Minha mãe vai passar o fim de semana limpando para uma festa que nem vai poder participar. Roberto sentiu algo se contrair em seu peito. Imaginou Helena preparando-se para algum evento social, enquanto Conceição esfregava pisos alheios. Posso ajudar vocês aqui? Gabriel o encarou desconfiado. Por quê? Porque... Roberto hesitou. A resposta honesta, que se sentia sozinho em meio à multidão, que invejava a simplicidade autêntica daquelas crianças, soaria patética, porque estou sem fazer nada e gostei dos brigadeiros. O senhor quer trabalhar na nossa barraquinha? Letícia perguntou, incrédula. Por que não? Gabriel estudou Roberto por longos segundos. O homem vestia uma camisa polo discreta e calças jeans, ainda caras, mas não ostensivas. Havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que não existira no dia do almoço. Sabe, dar troco? Gabriel perguntou. Acho que sim. Então pode ficar ali e receber o dinheiro. Mas se errar as contas, está despedido. Roberto riu, uma risada genuína que surpreendeu até ele mesmo. Fechado. Nas 3 horas seguintes, Roberto Vasconcelos, dono de um império de 800 milhões, vendeu brigadeiros na Avenida Paulista. Aprendeu a lidar com clientes impacientes, a calcular trocos rapidamente e a seduzir compradores hesitantes com amostras grátis. Descobriu que vender exigia habilidades humanas que suas negociações empresariais haviam atrofiado. Tio! Um menino de uns 8 anos se aproximou contando moedinhas. Quanto fica um brigadeiro? R$ 2, Roberto respondeu. Ah! O menino contou as moedas novamente. Só tenho R$ 1,50. Roberto olhou para Gabriel, que observava atentamente. O garoto balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Não baixar o preço comprometeria o negócio. Sabe de uma coisa? Roberto se abaixou para ficar na altura do menino. Estamos fazendo uma promoção especial de carnaval. R$ 1,50, mas tem que prometer que vai aproveitar muito o docinho. Os olhos do menino brilharam. Prometo! Gabriel franziu o senho, mas não disse nada. Quando o cliente se afastou, sussurrou. Vai quebrar nosso negócio dando desconto para todo mundo. Não, vou dar desconto para todo mundo, mas aquele menino... Roberto parou, percebendo que estava defendendo um impulso que não conseguia explicar racionalmente. Aquele menino lembrou você de alguém? Gabriel perguntou, sua intuição surpreendendo Roberto. Talvez. Mais tarde, quando começou a escurecer e o movimento diminuiu, os 3 se sentaram no meio-fio para contar o dinheiro. Haviam vendido tudo, uma mistura de estratégia comercial de Gabriel, charme infantil de Letícia e, surpreendentemente, habilidade de vendas recém-descoberta de Roberto. R$ 240, Gabriel anunciou.
separando notas e moedas em pilhas organizadas. 40 a mais que o planejado. Por que vendemos? Mas hoje? Letícia perguntou. Gabriel observou Roberto. Porque ele atraiu clientes curiosos. Gente rica comprando brigadeiro na rua chama atenção. Sou tão óbvio assim? Roberto perguntou. Seu relógio custa mais que nosso aluguel de 1 ano. Gabriel respondeu sem malícia. Mas você trabalhou de verdade hoje. Não ficou com nojo de pegar dinheiro suado, nem de falar com gente simples. Roberto tirou o Rolex do pulso e o observou. Nunca havia pensado nele como símbolo de distanciamento. Gabriel, posso fazer uma pergunta pessoal? O menino assentiu. Você me odeia por causa do que aconteceu lá em casa? Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, observando o movimento da avenida. Não odeio o senhor. Odeio que existam pessoas como sua família, que acham que ser rico os faz melhores que os outros. E eu? Acha que sou assim? Não sei, Gabriel respondeu honestamente. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não, como hoje. Hoje o senhor pareceu normal. Roberto sorriu tristemente. Normal é uma palavra interessante. Normal é quando a pessoa não fica lembrando toda hora que é rica, Letícia explicou com a sabedoria desconcertante das crianças. É quando ela é só gente. Enquanto Roberto digeria aquelas palavras, Gabriel perguntou: Senhor Vasconcelos, por que o senhor realmente quer ajudar nossa família? A pergunta ficou suspensa no ar da noite paulistana, misturada com os últimos ecos do carnaval e o aroma persistente de churros e algodão doce. Roberto percebeu que pela primeira vez em décadas, alguém havia feito a pergunta certa, não sobre seus métodos ou objetivos, mas sobre suas motivações mais profundas. E ele ainda não tinha uma resposta. Continue. 15:29, capítulo 6. Segredos enterrados. A descoberta aconteceu por acaso numa manhã de abril, quando Roberto procurava documentos fiscais no sótão da mansão familiar para uma auditoria, de rotina. O espaço empoeirado, raramente visitado, guardava décadas de memórias organizadas em caixas de arquivo, rotuladas com a precisão obsessiva que caracterizava sua personalidade. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos criavam silhuetas fantasmagóricas na penumbra, filtrada por janelas sujas. Foi ao mover uma caixa pesada repleta de contratos imobiliários dos anos 1980 que Roberto encontrou o envelope pardo escondido atrás de uma pilha de ações da Petrobras. Suas mãos tremeram ao reconhecer a caligrafia elegante de seu pai adotivo, Henrique Vasconcelos Sênior, morto há 15 anos. A tinta azul havia desbotado com o tempo, mas as palavras permaneciam legíveis. Para Roberto, abrir apenas após minha morte. Assunto: suas origens. O coração de Roberto disparou. Durante 45 anos, havia aceito a versão oficial de sua adoção, filho de uma jovem operária que morrera no parto, entregue pelos avós impossibilitados de criá-lo. Uma história simples, limpa, sem arestas que incomodassem sua ascensão social. Com dedos trêmulos, abriu o envelope. Dentro, encontrou documentos que reformularam completamente sua identidade. Certidões de nascimento, laudos médicos, fotografias desbotadas e uma carta manuscrita em papel timbrado do escritório de advocacia da família. Meu querido Roberto, se está lendo isto, é porque parti e chegou o momento de conhecer toda a verdade sobre suas origens. Perdoe-me por guardar esses segredos por tanto tempo, mas acreditei que protegê-lo era mais importante que informá-lo. Você nasceu em 15 de março de 1978, no Hospital São Paulo, filho de Maria Conceição dos Santos, então com 16 anos. Ela não morreu no parto, como lhe contamos. Estava viva quando a convenci a entregar você para a adoção. Maria Conceição era filha de Joaquim dos Santos, contador da nossa empresa há 20 anos. Uma menina brilhante, a primeira da família a terminar o ensino médio, sonhava em estudar matemática na USP. A gravidez interrompeu esses planos.
Oferecia a ela duas opções: ficar com o bebê e receber uma indenização de 50 mil cruzeiros, suficiente para sustentar vocês dois por alguns anos, ou entregar a criança para nós e receber 200 mil cruzeiros para custear sua educação universitária. Ela escolheu seu futuro acadêmico, mas com uma condição: queria ter outros filhos quando estivesse preparada, e esses filhos deveriam ter direito de conhecer o irmão mais velho, caso algo acontecesse com ela. Concordei, mas nunca cumpri a promessa. Perdi contato com Maria Conceição após a graduação. Sei apenas que se casou, teve filhos e vivia na zona leste de São Paulo até minha última informação, em 2005. Roberto, você tem irmãos de sangue vivendo em condições muito diferentes das suas. Se este documento chegou às suas mãos, talvez seja a hora de cumprir a promessa que fiz e nunca honrei. Com amor e arrependimento, Henrique Vasconcelos, Sênior PS. Há um exame de DNA guardado em nosso cofre particular. Código 1503-1978. Roberto deixou a carta cair, suas mãos tremendo incontrolavelmente. O sótão parecia girar ao seu redor enquanto assimilava a informação devastadora. Maria Conceição dos Santos. Conceição, a faxineira que trabalhava em seu prédio, sua mãe biológica. Gabriel e Letícia eram seus sobrinhos de sangue. Desceu correndo as escadas de mármore, seus passos ecoando pela mansão vazia como tiros. Helena havia levado os filhos para uma temporada em Campos do Jordão, fugindo do que chamava de fase estranha do marido. Roberto estava sozinho com uma verdade que reformulava completamente sua existência. No escritório, digitou freneticamente no computador, acessando o banco de dados dos funcionários do edifício. Ali estava: Conceição Silva dos Santos, 38 anos, natural de São Paulo, viúva, 2 filhos. Endereço: Rua das Flores, 847, apartamento 23B, Cidade Tiradentes. Os números dançavam diante de seus olhos enquanto fazia cálculos desesperados. Se Conceição tinha 38 anos e ele 45, ela daria à luz aos 16 anos, exatamente como constava na carta. Gabriel, aos 12 anos, nascera quando Conceição tinha 26, portanto, 10 anos após sua adoção. Tudo se encaixava com precisão matemática cruel. Roberto pegou o carro, uma Mercedes E-Class prata, e dirigiu como um autômato pelas ruas de São Paulo até o laboratório particular que utilizava para exames médicos. Dr. Edilson Carvalho, clínico geral da família há anos, o recebeu com surpresa. Roberto não estava marcado para hoje. Preciso de um exame de DNA urgente, Roberto disse, estendendo um envelope com fios de cabelo que havia coletado da escova de Conceição no vestiário dos funcionários. Compare com meu sangue. DNA? Roberto, que história é essa? Por favor, Edilson, é confidencial e urgente. Quanto tempo para o resultado? O médico observou o estado visivelmente alterado de Roberto, com prioridade máxima 48 horas, mas faça e não comente com ninguém. 48 horas depois, Roberto segurava um laudo que confirmava o óbvio: 99,7% de probabilidade de parentesco direto entre Roberto Henrique Vasconcelos e Conceição Silva dos Santos. Mãe e filho biológicos. Sentado na cobertura de seu escritório, observando São Paulo se estender infinitamente em todas as direções, Roberto compreendia finalmente por que Gabriel o fascinava tanto. O talento matemático excepcional do menino não era coincidência, era herança genética. A mesma mente analítica que tornara Roberto um magnata dos negócios fluía pelas veias de Gabriel. Mas havia mais que DNA em comum. A coragem moral que Gabriel demonstrara ao defender a dignidade da família, a inteligência emocional para equilibrar pragmatismo com princípios, tudo isso ecoava características que Roberto havia enterrado sob décadas de ambição e distanciamento social.
Conceição não era apenas a faxineira de seu prédio. Era a adolescente brilhante que sacrificara a maternidade para estudar, que se tornara professora de matemática, que enviuvara jovem e trabalhava 17 horas por dia para dar aos filhos as oportunidades que ela própria tivera que negociar para conseguir. Gabriel não era apenas uma criança talentosa de família pobre. Era seu sobrinho de sangue, carregando a mesma genética que Roberto, mas temperada por valores que a riqueza havia corroído na família Vasconcelos. E Letícia, com seus 8 anos e sabedoria desconcertante sobre o que tornava alguém normal, era sua sobrinha, a criança que Helena e Marina trataram com desdém no almoço desastroso. Roberto fechou os olhos, sentindo o peso de 45 anos de mentiras desabando sobre ele. Havia passado décadas desprezando suas próprias origens, construindo muros sociais entre ele e pessoas como Conceição, sem saber que estava rejeitando sua própria família. A ironia era brutal. O homem mais rico que conhecia era, na verdade, apenas mais um filho abandonado da periferia paulistana que tivera sorte suficiente para ser criado por milionários. A pergunta que Gabriel fizera no carnaval ecoava em sua mente. Por que o senhor realmente quer ajudar nossa família? Agora ele tinha a resposta. Mas como revelá-la sem destruir tudo que Conceição havia construído com tanto sacrifício? Como explicar que o patrão arrogante que ela desprezava era, na verdade, o filho que ela entregara para ter um futuro melhor? Enquanto o sol se punha sobre a metrópole, pintando o céu de laranja e roxo, Roberto Vasconcelos enfrentava a decisão mais importante de sua vida: manter o segredo e continuar vivendo uma mentira, ou revelar a verdade e arriscar destroçar 3 vidas que finalmente havia aprendido a valorizar mais que todo o seu império financeiro. Continue. 15h30. Capítulo 7. A tempestade se aproxima. As suspeitas de Helena começaram numa manhã de maio, quando encontrou Roberto no jardim às 6 da manhã, ainda vestindo a roupa do dia anterior, observando fixamente as roseiras como se elas contivessem respostas para perguntas que ele não conseguia formular. Havia 3 semanas que ele mal dormia, caminhava pela mansão como um fantasma e recusava-se a explicar sua crescente obsessão pela família da faxineira. Roberto, você está me preocupando, Helena disse, aproximando-se com uma xícara de café na mão. Vestia um roupão de seda rosa e chinelos de plumas, sua maquiagem matinal já impecável apesar da hora. Doutor Carvalho ligou ontem perguntando se você estava bem. Disse que você fez exames estranhos e não voltou para buscar os resultados. Roberto sobressaltou-se. Havia esquecido completamente do laboratório. Não era nada importante. Exames de DNA não são nada importante, Roberto. A voz de Helena carregava o tom gelado que prenunciava tempestades. Você está tendo um caso? É isso, porque se for, prefiro saber logo para tomarmos as providências legais necessárias. Não é nada disso, Roberto murmurou, mas sua voz não carregava convicção. Helena estudou o marido com a percepção aguçada de quem conhecia cada nuance de seu comportamento há 20 anos. Roberto sempre fora obcecado por controle e previsibilidade. Vê-lo assim, desalinhado, distraído, emocionalmente transparente, era como encontrar uma falha no Matrix. Então me explique por que você gastou R$80 mil em material escolar para crianças carentes na semana passada. Ou por que mandou seu motorista levar cestas básicas para a cidade Tiradentes 3 vezes este mês. Ou por que cancelou o almoço com os japoneses para ir a uma feira de ciências em escola pública. Roberto sentiu o sangue gelar. Não sabia que Helena acompanhava seus movimentos tão de perto. É filantropia, responsabilidade social. Roberto, eu te conheço há 20 anos. Você nunca deu um centavo para a caridade que não rendesse benefícios fiscais ou exposição na mídia. E agora virou São Francisco de Assis? Me poupe.
Naquele momento, Marina apareceu na varanda, vestindo um maiô Dolce & Gabbana e carregando uma toalha Hermès. Bom dia, família disfuncional. Do que estão falando com essa cara de velório? Seu pai está passando por uma crise existencial, Helena respondeu, sem tirar os olhos de Roberto. Aparentemente, descobriu a caridade cristã aos 45 anos. Marina soltou uma risada sarcástica. Ah, é sobre aquelas pessoas do almoço constrangedor? Papai ainda está traumatizado, porque um garotinho pobre foi mais inteligente que o Ricardo. Não é isso, Roberto protestou, mas suas palavras soavam fracas até para ele. Então o que é? Helena cruzou os braços. Porque está na hora de você parar com essa palhaçada e voltar a ser o homem prático que me casei. Roberto fitou as duas mulheres, esposa e filha, e percebeu que elas o conheciam apenas como uma versão editada de si mesmo, a versão que acumulara riqueza e status, que frequentava os lugares certos e conhecia as pessoas certas. Elas nunca haviam conhecido o menino abandonado que chorava à noite imaginando quem seria sua mãe verdadeira. Talvez vocês não conheçam o homem com quem se casaram, disse finalmente. Helena riu, mas era uma risada sem humor. Roberto, não seja dramático. Conheço você melhor que você mesmo. Sei que está passando por uma daquelas crises masculinas típicas dos 45. Meio mundo passa por isso. Compre uma moto, arrume um hobby, faça terapia se quiser. Mas pare com essa obsessão por gente inadequada. Gente inadequada? Roberto repetiu, sentindo raiva crescer em seu peito. Você sabe do que estou falando. Pessoas que não são da nossa classe social. É como se você tivesse esquecido quem é. E quem eu sou, Helena? Roberto Henrique Vasconcelos, dono de um império de 800 milhões, presidente de 3 empresas, membro do Clube Pinheiros, do Harmonia e do São Paulo Golf, pai de 2 filhos formados nas melhores universidades, marido de uma mulher que sustenta sua posição social há 20 anos. Helena pronunciou cada palavra como se estivesse recitando um currículo. Você é alguém importante, não um assistente social. Roberto percebeu com clareza cristalina que Helena o amava não por quem ele era, mas por aquilo que ele representava. Ele era um troféu, ambulante, uma garantia de status quo, um símbolo de segurança financeira perpétua. E se eu descobrisse que não sou quem vocês pensam que sou? Perguntou. Marina se jogou numa espreguiçadeira. Papai, você está sendo ridículo. Que papo é esse? Digamos, hipoteticamente, que eu descobrisse que minha origem é diferente do que sempre acreditei. Helena riu novamente. Roberto, você foi adotado por uma família rica quando bebê. Isso não é segredo para ninguém. E daí? Isso torna você menos bem-sucedido, menos inteligente, menos merecedor da vida que construiu? E se minha família biológica fosse diferente? Diferente como? Pobre, muito pobre. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Helena e Marina se entreolharam, processando a direção da conversa. Roberto, Helena disse lentamente, onde você quer chegar? Apenas responda. Isso mudaria alguma coisa para vocês? Helena hesitou. Era uma pergunta carregada de armadilhas, e sua mente, treinada em dinâmicas sociais, procurava a resposta politicamente correta. Mas Marina não tinha tais filtros. Claro que mudaria, disse sem rodeios. Uma coisa é ser adotado por ricos. Outra coisa é descobrir que vem de favelados. As pessoas falam, papai, nossa posição social depende não só do que temos, mas de onde viemos. Marina! Helena a repreendeu, mas não desmentiu. Roberto assentiu lentamente. Entendi. Por que está fazendo essas perguntas esquisitas? Helena perguntou, desconfiança tingindo sua voz. Por nada, apenas curiosidade filosófica.
Mas Helena não era tola. 20 anos casada com um homem obcecado por controle haviam aguçado seus instintos de sobrevivência social. Alguma coisa estava acontecendo, algo que ameaçava o mundo cuidadosamente construído que ela tanto amava. Naquela tarde, quando Roberto saiu para uma reunião, Helena fez algo que nunca havia feito em 2 décadas de casamento. Violou sua privacidade. Vasculhou seu escritório particular, procurando pistas sobre o comportamento estranho do marido. Encontrou recibos de exames médicos, transferências bancárias para pessoas físicas com nomes desconhecidos, e-mails para assistentes sociais e um histórico de buscas no computador que a deixou gelada. Como encontrar família biológica, teste de DNA parentesco, Conceição Silva dos Santos. Helena digitou o último nome no Google. Poucas informações apareceram, mas o suficiente. Uma mulher de 38 anos, funcionária de empresa de limpeza, moradora da cidade Tiradentes. Viúva, 2 filhos. A mesma mulher do almoço desastroso. A mãe do menino que humilhara Ricardo. Com mãos trêmulas, Helena abriu a agenda de contatos de Roberto e encontrou o número do Dr. Edilson Carvalho. Uma ligação discreta, algumas perguntas aparentemente inocentes sobre a saúde do marido, e a verdade emergiu como um tumor maligno. Roberto havia feito um exame de DNA comparativo. Os resultados eram confidenciais, mas o médico confirmou que havia parentesco biológico entre Roberto e uma mulher identificada apenas como CSS. Helena desligou o telefone sentindo o chão desabar sob seus pés. 20 anos de casamento, uma posição social cuidadosamente construída, um futuro planejado ao milímetro, tudo ameaçado por um segredo que Roberto escondia dela. Se Roberto descobrira que vinha daquela família de faxineiras, se decidisse reconhecê-los publicamente, se começasse a incluí-los na vida social da família Vasconcelos, Helena fechou os olhos, imaginando as conversas sussurradas nos clubes, os olhares de pena e divertimento das amigas, a queda vertiginosa na hierarquia social paulistana. Não podia permitir que isso acontecesse. Não permitiria. Pegou o telefone e discou para Armando Guimarães, advogado da família há 15 anos. Um homem discreto, eficiente, especialista em resolver problemas que ameaçavam patrimônios e reputações. Armando, é Helena, preciso de você. Temos uma situação delicada que precisa ser administrada. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, 2 forças opostas se preparavam para uma colisão inevitável. Roberto, lutando com a verdade sobre suas origens e o desejo de reconectar-se com sua família de sangue. E Helena, determinada a proteger seu mundo a qualquer custo, mesmo que isso significasse destruir o que restava de humanidade em seu casamento. A tempestade que se aproximava ameaçava não apenas a família Vasconcelos, mas também os Silva dos Santos, que ainda não sabiam que haviam se tornado peças centrais em um jogo cujas regras não conheciam e cujas consequências poderiam mudar suas vidas para sempre. Continue 1532. Capítulo 8. A conspiração revelada. Dr. Armando Guimarães havia construído sua reputação como solucionador de problemas da elite paulistana ao longo de 30 anos de carreira. Seu escritório no edifício Copacabana, com vista privilegiada para o viaduto do Chá, recebia apenas clientes capazes de pagar honorários astronômicos em troca de discrição absoluta. Especialista em gestão de crises familiares, Armando dominava desde divórcios milionários até escândalos envolvendo políticos influentes. Quando Helena chegou ao escritório na manhã seguinte, vestindo um conjunto Armani preto que custara mais que o salário anual de Conceição, encontrou Armando já preparado com uma pasta volumosa sobre a mesa de mogno. "Helena, minha querida." Armando se levantou para cumprimentá-la. Aos 58 anos, mantinha a elegância discreta dos advogados caros.
terno Hugo Boss cinza carvão, gravata Hermès azul marinho, sapatos Church's lustrosos. Seus cabelos grisalhos, penteados com gel importado, emolduravam um rosto que havia presenciado os segredos mais sórdidos da alta sociedade paulistana. Recebi sua mensagem. Problemas conjugais? Pior, Helena se acomodou na poltrona de couro italiano. Roberto está tendo uma crise de identidade que pode destruir nossa família. Armando serviu café em xícaras de porcelana francesa. Conte-me os detalhes. Helena relatou tudo. O comportamento estranho de Roberto, a obsessão pela família da faxineira, os gastos inexplicáveis em caridade e, finalmente, a descoberta do exame de DNA. Ele encontrou a família biológica, Armando, e são exatamente o tipo de pessoas que podem arruinar nossa reputação. Armando fez anotações em um caderno de couro. Entendo. E qual seria sua proposta de solução? Quero que eles desapareçam da vida do Roberto. Armando recostou-se na cadeira, dedos entrelaçados. Isso pode ser delicado. Não podemos simplesmente fazer uma família sumir, Helena. Há questões legais envolvidas. Não precisa ser nada drástico, Helena esclareceu rapidamente. Apenas desencorajá-los a manter contato. Talvez uma mudança de cidade, oportunidades melhores em outro lugar. Suborno sofisticado. Armando assentiu. Posso trabalhar com isso, mas precisamos ser sutis. Se Roberto descobrir que interferimos, ele não vai descobrir. Você é discreto. Armando sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Naturalmente, mas precisarei de informações detalhadas sobre essa família. Nomes, endereços, rotinas, vulnerabilidades. Helena entregou uma pasta que havia preparado. Conceição Silva dos Santos, 38 anos. Trabalha em 3 empregos. 2 filhos, Gabriel, 12 anos, e Letícia, 8 anos. Moram na cidade de Tiradentes, apartamento alugado. Vulnerabilidades óbvias, Armando murmurou, folheando os documentos. Instabilidade financeira, moradia precária. Será fácil criar uma oferta irrecusável para a mudança. Deixe comigo. 3 dias depois, Conceição recebeu uma visita inesperada no apartamento. Eram 7 da noite de uma quinta-feira, e ela acabara de chegar do 3º emprego do dia quando a campainha tocou. Abriu a porta para encontrar um homem bem vestido, sorrindo polidamente. Dona Conceição Silva dos Santos? Sim, em que posso ajudá-lo? Meu nome é Carlos Mendoza. O homem estendeu um cartão elegante. Represento a Fundação Educacional Crescer de Campinas. Gostaria de conversar sobre uma oportunidade única para sua família. Conceição examinou o cartão. Logo dourado, papel vergê, informações impressas em relevo. Parecia legítimo. Que tipo de oportunidade? Posso entrar? É uma conversa que requer certa privacidade. Conceição hesitou. O apartamento era pequeno, simples, mas sempre impecável. Claro, Gabriel, Letícia, venham conhecer um senhor. Carlos Mendoza era, na verdade, um facilitador que Armando contratava para situações delicadas. Aos 45 anos, possuía a aparência respeitável de um executivo bem-sucedido e a lábia necessária para convencer pessoas vulneráveis a tomar decisões que não tomariam em circunstâncias normais. Dona Conceição, nossa fundação identifica famílias com crianças excepcionalmente talentosas em situação de vulnerabilidade social. Começou, instalando-se no sofá puído. Oferecemos pacotes completos de mudança para Campinas, incluindo moradia, emprego garantido para a mãe e educação integral para as crianças. Gabriel e Letícia observavam curiosos da entrada da cozinha. Como souberam de nós? Conceição perguntou desconfiada. Seu filho Gabriel foi identificado em uma pesquisa sobre talentos matemáticos em escolas públicas. Carlos mentiu fluentemente.
pontuação excepcional em testes nacionais chamou nossa atenção. Que tipo de emprego? Coordenação educacional. Aproveitaríamos sua experiência como ex-professora. Salário inicial de R$ 8.000, mais benefícios. Casa própria cedida pela fundação, carro popular, plano de saúde familiar. Conceição sentiu o chão tremer sob seus pés. R$ 8.000 era mais que o triplo de sua renda atual. E as crianças? Colégio particular integral, atividades extracurriculares, acompanhamento psicopedagógico especializado. Gabriel teria acesso a laboratórios de matemática avançada, competições nacionais, preparação para Olimpíadas. Parece bom demais para ser verdade, Conceição murmurou. Entendo sua desconfiança. É uma oportunidade excepcional mesmo. Mas nossa fundação tem recursos ilimitados. Somos patrocinados por empresários paulistanos que acreditam na educação como ferramenta de transformação social. Gabriel se aproximou. Que empresários? Carlos sorriu. São doadores anônimos, garoto. Preferem não ter seus nomes divulgados. Por que Campinas? Conceição perguntou. Nossa sede fica lá. Temos parcerias com a Unicamp, laboratórios de pesquisa, ambiente propício para desenvolvimento de talentos excepcionais. Conceição olhou para os filhos. Gabriel franzia, o senho claramente desconfiado. Letícia parecia animada com a possibilidade de uma casa maior. Preciso pensar. Claro, mas a oferta tem prazo limitado. Temos apenas uma vaga disponível e outras famílias interessadas. Preciso de uma resposta até segunda-feira. Carlos deixou uma pasta com documentos aparentemente oficiais. Fotos da fundação, depoimentos de famílias beneficiadas, contratos detalhados. Tudo cuidadosamente forjado por especialistas contratados por Armando. Quando ele saiu, Conceição se sentou pesadamente no sofá. Mãe, você não vai aceitar, vai? Gabriel perguntou. Por que não? É uma oportunidade incrível. Algo está errado, Gabriel insistiu. Ninguém oferece tanto assim de graça. Gabriel, tem razão, Letícia concordou, surpreendendo todos. Lembra da história da Chapeuzinho Vermelho? O lobo se disfarçou de vovozinha para enganar ela. Conceição abraçou os filhos. Vocês são muito espertos, mas às vezes a vida oferece milagres verdadeiros. Ou ciladas, Gabriel murmurou. Naquela mesma noite, enquanto a família Silva dos Santos discutia a proposta misteriosa, Roberto trabalhava até tarde em seu escritório, atormentado por dilemas que o dinheiro não podia resolver. Não sabia que sua esposa havia contratado profissionais para afastar a família que ele desesperadamente queria aproximar. Não sabia que cada movimento seu estava sendo monitorado, cada decisão antecipada, cada emoção transformada em arma contra as pessoas que mais havia aprendido a amar. A conspiração de Helena estava funcionando perfeitamente. Mas como todos os planos baseados em mentiras e manipulação, carregava em si as sementes de sua própria destruição. E essas sementes estavam prestes a germinar de formas que nenhum dos conspiradores poderia prever. Continue 15:33. Capítulo 9. A verdade explode. O fim de semana passou como um furacão silencioso no apartamento da cidade de Tiradentes. Conceição não dormiu direito por 2 noites, revirando mentalmente cada detalhe da proposta de Carlos Mendoza. Os documentos pareciam autênticos, as fotografias da fundação eram convincentes, e a desesperança financeira que carregava há 6 anos sussurrava que aquela era a chance que suas orações haviam enviado. Gabriel, por outro lado, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava profundamente errado. Passava horas analisando os números dos contratos, as estatísticas apresentadas, procurando falhas que sua mente matemática intuía existir, mas não conseguia identificar. Era segunda-feira de manhã,
15 de maio, quando o destino decidiu revelar suas cartas de forma brutal e inesperada. Roberto havia tomado uma decisão durante o fim de semana. Não importavam as consequências sociais, familiares ou financeiras. Contaria toda a verdade para Conceição naquela manhã. Chegou ao edifício antes das 6 da manhã, aguardando o turno de limpeza começar. Encontrou Conceição no subsolo, organizando o material de limpeza com a eficiência mecânica de quem executava a mesma rotina há 5 anos. Ela vestia o uniforme azul marinho já desbotado, cabelos presos em coque funcional, mas havia algo diferente em sua postura. Uma tensão que Roberto não conseguia decifrar. Conceição, preciso falar com a senhora. Ela se virou surpresa. Senhor Vasconcelos, aconteceu alguma coisa? Roberto respirou fundo, sentindo as palavras que guardara por semanas se aglomerarem na garganta. É sobre nossa família. Nossa família. Conceição franziu o senho. Sua família e a minha. Há uma conexão que a senhora não conhece. Naquele momento, o celular de Conceição tocou. Era Gabriel, ligando da escola. Mãe, descobri algo sobre aquela fundação. A voz do menino estava alterada. Pesquisei no computador da escola. A Fundação Educacional Crescer não existe. O endereço que eles deram é de um estacionamento em Campinas. Conceição sentiu o sangue gelar. Tem certeza? Absoluta. E mais, liguei para o número do cartão que o homem deixou. É de uma empresa de advocacia de São Paulo. Mãe, alguém está tentando nos enganar. Roberto ouviu a conversa, uma suspeita terrível formando-se em sua mente. Que fundação? Que homem? Conceição desligou, fitando Roberto com olhos que misturavam confusão e raiva crescente. Na sexta-feira apareceu um homem oferecendo uma bolsa de estudos para meus filhos. Queriam que mudássemos para Campinas. Descrição do homem? 40 e poucos anos, bem vestido. Cartão de uma fundação que aparentemente não existe. Conceição cruzou os braços. Senhor Vasconcelos, que conexão é essa entre nossas famílias? Roberto fechou os olhos, percebendo que Helena havia descoberto seu segredo e agido primeiro. Conceição, a senhora precisa se sentar. Estou bem em pé. Por favor. Algo no tom de Roberto a fez aceitar. Sentaram-se em 2 cadeiras plásticas do depósito, cercados pelo aroma de produtos de limpeza e pelo zumbido dos fluorescentes. Conceição, meu nome verdadeiro é Roberto Silva dos Santos. Ela o encarou sem compreender. Nasci em 15 de março de 1978, no Hospital São Paulo. Minha mãe biológica se chama Maria Conceição dos Santos. Ela tinha 16 anos quando me teve. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Conceição processava as informações como se fossem códigos de uma linguagem desconhecida. Isso não é possível, murmurou finalmente. Roberto retirou uma pasta do paletó. Certidão de nascimento original. Carta do meu pai adotivo confessando a verdade. Exame de DNA confirmando parentesco direto. As mãos de Conceição tremeram ao pegar os documentos. Seus olhos percorreram as linhas, absorvendo verdades que reformulavam completamente sua realidade. Roberto Silva dos Santos, leu em voz alta, filho de Maria Conceição dos Santos. A senhora é minha mãe biológica, Roberto disse suavemente. Gabriel e Letícia são meus sobrinhos de sangue. Conceição deixou os papéis caírem, cobrindo o rosto com as mãos. Lágrimas escorriam entre seus dedos enquanto 22 anos de questionamentos, culpa e saudade se materializavam numa verdade. Impossível. Meu filho, sussurrou, meu primeiro filho. Sim, o bebê que entreguei para ter um futuro melhor. Ela ergueu o rosto, olhos vermelhos fixando-se em Roberto. Você se tornou tudo que sonhei para você. Rico, bem-sucedido, educado, mas vazio. Roberto completou. Até conhecer Gabriel, até descobrir que tinha uma família que realmente importava.
Conceição se levantou bruscamente, começando a andar em círculos no espaço apertado. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Por que não? Porque... Ela parou, fitando Roberto com desespero. Porque se você é meu filho, então tudo o que aconteceu, o almoço na sua casa, a forma como sua família tratou meus filhos, você permitiu que humilhassem seus próprios sobrinhos. A acusação atingiu Roberto como um soco no estômago. Eu não sabia. Descobri depois. Mentira! Conceição explodiu. Você sabia desde sempre. Por isso a obsessão com Gabriel, os presentes, as ofertas de ajuda. Você estava brincando de benfeitor com sua própria família. Não é verdade, É sim. Você ficou 22 anos sabendo que tinha uma mãe biológica viva e nunca se interessou em procurar. Mas quando descobriu que eu era sua faxineira, quando viu que seus sobrinhos eram pobres, aí resolveu brincar de filantropo. Roberto tentou se aproximar, mas Conceição recuou. Conceição, por favor. E agora, essa história da fundação falsa. Aposto que foi sua esposa rica tentando se livrar de nós. Eu não sabia da fundação. Claro que sabia. Vocês ricos fazem isso o tempo todo. Criam problemas para depois se oferecerem como solução. Conceição pegou uma vassoura, apontando-a para Roberto. Saia daqui. Saia. E nunca mais se aproxime da minha família. Nossa família. Roberto corrigiu desesperado. Você perdeu o direito de ser minha família quando escolheu viver 22 anos fingindo que eu não existia. Naquele momento, Helena apareceu na porta do depósito, flanqueada por 2 seguranças do prédio. Vestia um conjunto Chanel rosa e sorria com a satisfação de quem acabara de ganhar uma partida de xadrez. Roberto, querido, o que está fazendo aqui embaixo? A presença de Helena transformou a atmosfera do pequeno depósito numa panela de pressão prestes a explodir. Helena, saia daqui! Roberto ordenou. Sair? Helena riu delicadamente. Por que sairia? Esta é nossa empresa, nosso prédio, e esta... Ela fitou Conceição com desprezo mal disfarçado. É nossa funcionária. Conceição encarou Helena com ódio puro. Foi você que mandou aquele homem nos enganar. Eu? Helena pressionou a mão contra o peito em falsa surpresa. Do que está falando? Da fundação falsa. Do suborno para nos afastarmos. Helena suspirou teatralmente. Roberto, você contou para ela sobre nossa situação familiar? Que situação? Conceição perguntou, mas sua voz tremia. Roberto percebeu com um horror crescente que Helena estava prestes a transformar a revelação mais importante de sua vida numa arma de destruição. Querida Conceição. Helena sorriu venenosamente. Aparentemente, meu marido descobriu que vocês têm laços familiares. E, em vez de lidar com isso de forma adulta, decidiu brincar de Papai Noel. O que você está fazendo? Roberto murmurou. Resolvendo um problema antes que ele destrua nossa família. Helena replicou. Conceição, vou ser direta. Meu marido está passando por uma crise. Ele acha que precisa resgatar vocês. Mas nós sabemos que isso é apenas culpa burguesa, não é mesmo? Conceição olhou de Helena para Roberto, confusão e raiva lutando em sua expressão. A verdade, querida, é que Roberto está disposto a gastar milhões em vocês, não por amor familiar, mas por culpa. E isso precisa parar hoje. Helena, cale a boca, Roberto ordenou. Não vou calar. Conceição, aceite a proposta da fundação. Mudem-se para Campinas. Deixem Roberto em paz com suas fantasias e vocês terão uma vida muito melhor longe daqui. A fundação é falsa, Conceição gritou. Helena sorriu friamente. Era um teste, querida, para ver se vocês aceitariam dinheiro para desaparecer. E aceitariam, não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi mortal. Roberto olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez. Não como uma mulher elegante e sofisticada, mas como uma criatura capaz de crueldades que ele jamais imaginara possíveis.
Conceição respirava pesadamente, assimilando a magnitude da manipulação que havia sofrido. Saiam, disse finalmente sua voz carregada de uma dignidade que transcendia qualquer diferença de classe social. Saiam do meu local de trabalho, agora. Conceição! Roberto tentou mais uma vez. Saiam! O grito ecoou pelo subsolo, carregando 22 anos de abandono, 6 anos de viuvez solitária, 5 anos de trabalho humilhante e a descoberta devastadora de que o filho que entregara para ter um futuro melhor se tornara parte do sistema que a mantinha oprimida. Roberto e Helena subiram em silêncio para os elevadores, deixando Conceição sozinha no depósito, cercada por vassouras e produtos de limpeza, segurando pedaços de papel que provavam ser mãe do homem mais rico que conhecia e mais sozinha do que jamais estivera em toda a sua vida. Continue 15:35, capítulo 10, reconstruindo sobre as ruínas. 6 meses haviam se passado desde a explosão no subsolo do edifício. 6 meses de silêncio ensurdecedor entre mãe e filho biológicos. 6 meses de transformações que nenhum dos envolvidos poderia ter previsto quando aquela manhã de maio destroçou suas vidas cuidadosamente construídas. Roberto caminhava pela Avenida Paulista numa tarde dourada de novembro, observando o movimento caótico de São Paulo com olhos que haviam aprendido a ver além das superfícies reluzentes. Vestia uma camisa simples de algodão, sem grife, sem ostentação, e carregava apenas uma pasta de couro desgastada. O Rolex havia sido substituído por um relógio Casio prateado que comprara numa loja de departamentos. As mudanças externas refletiam uma transformação muito mais profunda. O divórcio de Helena fora finalizado na semana anterior. Ela ficara com metade do patrimônio, 400 milhões de reais, que considerava insuficientes para manter o padrão de vida adequado, segundo declarara à imprensa especializada. Marina e Ricardo haviam escolhido o lado materno da guerra familiar, cortando contato com o pai que enlouquecera por pessoas inadequadas. A mansão do Jardim Europa estava à venda e Roberto morara nos últimos meses num apartamento modesto em Pinheiros, redescobrindo o prazer de cozinhar para si mesmo e o silêncio reconfortante de uma vida sem funcionários. Seus passos o levavam, como sempre nos últimos meses, para a cidade Tiradentes. Era a 13ª tentativa de conversar com Conceição, que sistematicamente se recusava a recebê-lo. As cartas que enviava retornavam sem ter sido abertas. As ligações eram desligadas assim que ela reconhecia sua voz. Mas Roberto havia aprendido algo sobre persistência, observando como Conceição trabalhara 17 horas por dia durante 5 anos para sustentar os filhos. Parou diante do conjunto habitacional José Bonifácio, às 5 da tarde, sabendo que Conceição chegaria do trabalho em 20 minutos. Sentou-se no banco de concreto da Praça Central, observando crianças brincarem de futebol no campo de terra batida, enquanto mães conversavam sobre o preço do gás e as dificuldades de fim de mês. Aos poucos, reconheceu rostos familiares, vizinhos que havia conhecido durante suas visitas anteriores. Dona Marlene, que emprestara o vestido para Conceição no dia do almoço desastroso. Seu João, aposentado que consertava bicicletas numa garagem improvisada. Maria, a vendedora de salgados que conhecia a vida de cada morador do conjunto. Ô, Roberto! Maria acenou de sua barraquinha. Vai ficar aí parado de novo? A Conceição já disse que não quer falar com você. Roberto se aproximou, sorrindo tristemente. Eu sei, Maria, mas não posso desistir. Homem teimoso! Ela balançou a cabeça, mas seu tom era carinhoso. Quer um pastel de queijo? Está saindo agora. Obrigado. Roberto aceitou o pastel quentinho, pagando os R$ 3 sem pedir troco.
um hábito que havia desenvolvido para contribuir discretamente com a economia local. Sabe, Maria disse, baixando a voz, ela sofreu muito quando você parou de aparecer por aqui. Ela me expulsou, Maria. Disse que nunca mais não queria me ver. Disse mesmo, mas chorou por 3 dias seguidos depois. A Marlene que me contou. Maria secou as mãos no avental. Conceição é orgulhosa, mas não é de pedra. E as crianças? Gabriel cresceu uns 10 centímetros e anda mais sério que advogado. Ganhou uma bolsa de estudos verdadeira numa escola particular. Mérito próprio, sem ajuda de ninguém. Letícia virou a palhaça da turma para compensar a tristeza do irmão. Roberto sentiu o coração apertar. Eles estão bem? Financeiramente melhor. Conceição conseguiu um emprego de professora numa escola municipal. Deixou a faxina. Mas emocionalmente, Maria balançou a cabeça. Uma família que se encontra depois de 20 anos não deveria se separar de novo tão rápido. Às 5h20, Roberto viu Conceição dobrar a esquina. Ela caminhava com o passo firme de sempre, mas havia mudanças sutis. Usava roupas melhores, carregava uma bolsa de couro simples, mas nova, e seus cabelos estavam soltos, emoldurando um rosto que parecia mais descansado. Ao vê-lo sentado no banco, parou abruptamente. Por um momento, ficaram se olhando através da praça. Mãe e filho separados por 50 metros de distância física e 6 meses de mágoas não curadas. Gabriel apareceu atrás dela, mais alto, mais magro, carregando uma mochila de escola particular. Ao ver Roberto, seu rosto se fechou numa expressão que misturava raiva e curiosidade. Conceição sussurrou algo para Gabriel, que balançou a cabeça negativamente. Uma discussão silenciosa se desenrolou entre mãe e filho, observada por vizinhos que conheciam a história e torciam discretamente por uma reconciliação. Finalmente, Gabriel caminhou em direção a Roberto. Parou a 3 metros de distância, braços cruzados, postura defensiva. Minha mãe quer saber o que você está fazendo aqui. Quero conversar com ela. Ela não quer conversar com você. Por que não? Gabriel hesitou. Porque dói. A honestidade brutal da resposta atingiu Roberto como um tiro. Para mim também dói, Gabriel. Então, por que não para de vir aqui? Roberto observou o menino, seu sobrinho, que havia crescido e amadurecido nos últimos meses. Porque família não desiste de família. Você desistiu uma vez, ficou 22 anos sem procurar. Eu não sabia. Sabia que foi adotado. Podia ter procurado. Roberto assentiu. Você tem razão. Cometi erros terríveis. Então, por que devemos acreditar que mudou? A pergunta ecoou pela praça silenciosa. Roberto percebeu que estava sendo julgado não apenas por Gabriel, mas por toda a comunidade que observava discretamente a cena. Por que vendi minha empresa? Disse finalmente. Gabriel piscou, surpreso. O quê? Vendi minha empresa principal, a Vasconcelos Empreendimentos, 800 milhões de reais. Para quê? Roberto respirou fundo. Para criar algo diferente, algo que honre nossa família de verdade. Ele se levantou, caminhando até ficar próximo o suficiente para falar sem gritar, distante o suficiente para não invadir o espaço pessoal do menino. Usei o dinheiro para criar o Instituto Gabriel dos Santos de Educação Matemática. Os olhos de Gabriel se arregalaram. São 50 escolas integrais em comunidades carentes de São Paulo. Cada escola leva o nome de uma criança talentosa da comunidade onde está situada. A primeira chama-se Centro Educacional Gabriel dos Santos, aqui na cidade de Tiradentes. Roberto apontou para um terreno murado a 2 quadras dali. Construção termina em janeiro. Será a melhor escola pública de São Paulo. Laboratório de matemática, biblioteca com 50 mil livros, quadras poliesportivas, refeitório, oficinas de arte e música. Gabriel seguiu o olhar de Roberto.
vendo guindastes e estruturas metálicas que não havia notado antes. Professor coordenador da área de matemática será alguém com mestrado na USP, ex-professora de escolas particulares de elite, especialista em identificar talentos excepcionais. Roberto fez uma pausa. Conceição Silva dos Santos. Gabriel se virou rapidamente, olhando para a mãe que havia se aproximado silenciosamente e escutava a conversa com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não posso aceitar, Conceição disse, a voz embargada. Por que não? Porque... Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Porque é muito, é demais. É justo, Roberto corrigiu. É o que deveria ter sido desde sempre. Gabriel olhou de um para outro. Mãe, é verdade? Você vai ser coordenadora da escola? Se ela quiser, Roberto respondeu. E se me perdoar por ter demorado tanto para entender, é quem somos. Conceição se aproximou lentamente. Parou diante de Roberto, estudando o rosto que havia mudado nos últimos meses. Menos arrogante, mais humano, marcado pela dor de perdas necessárias. Helena tinha razão, disse finalmente. Roberto sentiu o coração disparar. Sobre o quê? Você está fazendo isso por culpa? Em parte, sim. A honestidade da resposta a surpreendeu. Por que admite? Porque aprendi que relacionamentos construídos sobre mentiras não duram. Roberto hesitou. Mas não é só culpa, é amor. É saudade de 22 anos. É desejo de conhecer a mulher corajosa que me deu a vida. É orgulho de descobrir que meus sobrinhos são as pessoas mais íntegras que conheço. Conceição fechou os olhos, lutando contra emoções que havia reprimido por meses. E é medo, Roberto continuou. Medo de morrer sozinho, rodeado de dinheiro, mas vazio de família. Você teve uma família. Eu tive pessoas que viviam na minha casa. Família é o que senti quando Gabriel defendeu vocês naquele almoço. Família é o que senti vendendo brigadeiros no carnaval. Família é o que sinto agora, sabendo que vocês podem me rejeitar para sempre, mas ainda assim continuarei tentando merecer um lugar na vida de vocês. O silêncio se estendeu pela praça. Crianças pararam de brincar. Vizinhos suspenderam conversas. Maria parou de fritar pastéis. Todo o conjunto habitacional parecia suspenso, aguardando a decisão de uma mulher de 38 anos que carregava o poder de curar feridas de mais de 2 décadas. Roberto, Conceição disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Sim, meu filho. As 2 palavras simples carregavam perdão, aceitação, amor reprimido e esperança de futuro. Roberto sentiu os joelhos fraquejarem quando Conceição abriu os braços e o abraçou pela primeira vez em 22 anos. Gabriel hesitou por um momento antes de se juntar ao abraço. Letícia, que havia chegado correndo da escola ao ouvir a comoção, completou o círculo familiar. Enquanto o sol se punha sobre a cidade Tiradentes, pintando o céu de laranja e roxo, 4 pessoas descobriram que família não se define por DNA ou dinheiro, mas pela escolha diária de amar, perdoar e reconstruir sobre as ruínas do que foi perdido. Maria secou os olhos com o avental e voltou a fritar pastéis. As crianças retomaram o jogo de futebol. A vida continuou sua marcha inexorável, mas agora havia algo novo no ar. A certeza de que algumas histórias, por mais improváveis que sejam, terminam exatamente como deveriam terminar. Com amor, com família, com a promessa de tomorrows melhores construídos sobre a fundação sólida da verdade e do perdão mútuo. E nos meses que seguiram, a primeira escola do Instituto Gabriel dos Santos seria inaugurada com uma cerimônia simples, onde uma professora de matemática de 38 anos cortaria a fita inaugural ao lado de um empresário de 45 anos que havia aprendido que o verdadeiro sucesso se mede não em milhões, mas em abraços, sorrisos e segundas chances oferecidas com o coração aberto.